registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Ari, conselheiro Mário de Mello, dos auditores Mário Filho, do Luiz Henrique, do procurador João Barroso. Ausente o auditor Alípio Reis Firmo, cursando doutorado fora do Estado. Passamos à fase de expediente. Ofício 39/2019, da lavra do senhor Renato Braga Marques, presidente da Câmara de São Paulo de Olivença, através do qual comunica que o referido Poder Legislativo manteve parecer prévio exarado por esta Corte de Contas, desaprovou a prestação de contas da Prefeitura de São Paulo de Olivença. Exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Souza Martins. Passamos à fase de indicações e propostas. Excelentíssimos conselheiros, acredito que seja prudente tratarmos de um importante assunto. Explico melhor. Chegou ao meu conhecimento, após envio feito pelo Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, vice-governador e secretário da Casa Civil do Estado, o ofício 1150/2019, da lavra do senhor Massueto Facundo de Almeida, secretário do Tesouro Nacional, por meio do qual se analisou o alerta 12 desta Corte, o qual foi remetido ao Poder Executivo do Estado e publicado em nosso Diário Oficial eletrônico em 10 de maio do corrente ano. O referido alerta, em síntese, verificou e atestou que o Poder Executivo do Estado, tendo por referência o período de maio de 2018 a abril de 2019, ultrapassou o limite de gasto com pessoal previsto na linha C do inciso 2 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A própria LRF aponta, através do artigo 23, que a eliminação do percentual excedente deve ocorrer dentro dos 2 quadrimestrais seguintes, sendo pelo 1/3 de redução já no primeiro. Dessa forma, diante de todo o exposto, esta presidência vota por determinar ao Poder Executivo do Estado do Amazonas que, no prazo de 2 quadrimestres, nos termos do artigo 23 da LRF, elimine o percentual excedente da despesa com gasto de pessoal. Observe o disposto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao passo que, pelo mencionado dispositivo, fica vedada, ressalvadas as exceções constantes na legislação citada, até que ocorra a recondução aos limites legais para o gasto com pessoal. 1. A concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. 1.2. A criação de cargo, emprego ou função. 1.3. Alteração de estrutura de carreira com aumento de despesas. 1.4. O provimento de cargo público, admissão ou contratação em pessoal a qualquer custo. Recomendar à Assembleia Legislativa do Estado que, enquanto não houver recondução aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sobreste qualquer análise de projeto de lei que incorra em aumento de despesa de pessoal do Poder Executivo, ressalvadas as exceções mencionadas pela legislação que regula a matéria. Coloco em discussão para que cada um possa votar. Conselheiro Júlio Cabral. Estou de acordo, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência. Conselheiro Érico Desterro. Com Vossa Excelência. Conselheiro... Com Vossa Excelência, apenas José. com uma pergunta. O prazo foram 2 quadrimestres? Sim. 8 meses? Sim. Tá bom. Voto. É de acordo com a lei, Excelência, Sim. esse prazo.
estou querendo fazer um replay da minha memória das condições imediatas. São 8 meses, né? Sim. Conselheiro Ari? Com Vossa Excelência. Conselheiro Mário de Mello? Com Vossa Excelência. Então, aprovado as recomendações e determinações que esse tribunal propõe, esta Corte de Conta aprova, para que nós possamos enviar ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa. Obrigada. Ainda indicações e propostas? Facultada a palavra. Peço a palavra, Excelência. Eu vou ler um ofício, é rápido, pequeno. Excelentíssima senhora Yara Rodrigues dos Santos. Excelentíssima conselheira, cumprimentando-a cordialmente, apresento a Vossa Excelência e aos demais conselheiros a cartilha do Código de Ética dos Servidores, criada pela Corregedoria, baseada na Resolução nº 1 de 2019, para apreciação e aprovação. Diante do exposto, solicito que determine o setor competente que adote as medidas necessárias para a confecção da referida cartilha, a ser distribuída a todos os servidores e estagiários desta Corte de Contas, com o objetivo de divulgar o Código de Ética dos Servidores do Tribunal. Solicito ainda que seja disponibilizada a cartilha em meio digital, na intranet, portal da Corregedoria Geral, e internet, site do TCE-AM, ficando assim acessível ao público interno e externo. Era só isso, Excelência. Vossa Excelência, já posso mandar distribuir. Obrigada, Excelência. Vou distribuir para que na próxima sessão possamos aprovar a cartilha de ética proposta pelo corregedor. Ainda indicações de propostas? Senhor presidente, eu gostaria de dar ciência ao Tribunal Pleno de 2 decisões monocráticas por mim proferidas nos autos dos processos número 479 de 2019 e o número 560 de 2019, nos quais indeferi os pedidos cautelares, tendo em vista a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela. Muito obrigado, presidente. Ainda indicações de propostas? Não havendo mais, passamos à fase de distribuição. Julgamento adiado. Senhora presidente. Eu vou... Pois não? Mais uma vez eu requeiro a Vossa Excelência a antecipação dos meus processos, a inversão da pauta, por conta de que terei que sair. E o conselheiro Érico tem um destaque no processo de número 2440. Eu vou proclamar, Excelência. O conselheiro Júlio Pinheiro pede inversão da pauta, que ele vai se retirar. Então, pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. É só para informar pauta, o conselheiro Érico que eu estou de acordo com a necessidade... Vai chegar a hora, exatamente. Ah, tá, é que calma. a pressa. Então,
Na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, vamos fazer a inversão de pauta, temos 3 processos. No segundo processo, de número 2420, 2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico, no qual o conselheiro Júlio Pinheiro concorda. Então, pacificado, aprovado de acordo com o voto do relator. É que o destaque E diz mais um respeito destaque. o destaque diz respeito à necessidade de apensamento dos autos à prestação de contas. Só Certo. para deixar registrado. No que eu concordo. Então, de acordo com o voto de destaque, aprovado. Nos demais, considerando a ausência de destaque, se declara aprovado os termos do voto do relator. Passamos à pauta de adiados. Na pauta de adiado, pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos 2 processos. No primeiro processo, retorna após vista do conselheiro Mário de Mello o registro que me encontra impedida, juntamente com o conselheiro Júlio Pinheiro. Dessa forma, passo a presidência. Vossa Excelência saberão de convir que eu hoje estou desgastado, né, por todas as razões. E o doutor Juarez fará uma sustentação oral. É nesse, É senhor. nesse. É isso que eu ia pedir, doutor Juarez, para ficar para a próxima terça-feira. Mas é esse, excelência. Porque eu não vou aguentar ficar. Não vou. Eu gostaria de dar que esse processo ficasse para a próxima terça-feira e nós dessemos seguimento à nossa pauta normal. Porque eu não vou me ausentar também, o conselheiro Pinheiro já o fez. Entendeu? Eu estou fazendo uma ponderação, tá? Apenas. Vossa Excelência pede vista do processo? Não, eu não quero ser descortês com o doutor Juarez. É possível, doutor Juarez? Conselheiro Júlio Cabral, Eu- Vossa eu- Excelência aceita a ponderação do conselheiro Josué? Eu só vou pedir vista, Sim. então. Só para cumprir o rito. Né? Com toda certeza. Muito obrigado, conselheiro decano. Então, no segundo processo, retorna após vista do Ministério Público de conta registro que me encontra impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Receba a presidência de Vossa Excelência, trata-se de um embarque de declaração e houve um pedido de vista da nobre procuradora Evelyn, que não se manifestou, e eu passo a palavra ao parquet para que se manifeste a sessão. Obrigado, conselheiro Mário de Mello. Trata-se de embarque de declaração aposto pelo senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, à época prefeito do município de Parintins. Após análise dos autos, não vislumbrei contradição, omissão ou obscuridade do acordo hostilizado, tampouco foram apresentados documentos ou justificativas plausíveis que tivessem o condão de modificar ou conferir os efeitos infringentes almejados pelo embargante, Não é o nome. razão pela qual o Ministério Público nega provimento. Excelência, o que nós estamos apregoando é o 23 e 22 Exato. de 2018. É esse mesmo. Esse mesmo. Excelência. Mas o. É um embargo. Mas qual é o, Então tá, o é gestor? Então é diferente. 23, Recurso de porque revisão ele está interposto por Raimundo citando Guedes. Vossa Excelência hoje substitui a ele está procuradora citando o Evelyn. né? 103, 21. Conselheiro Mário, qual é o gestor que o senhor falou? Gestor, senhor Raimundo Guedes dos Santos. Agora sim, agora está certo. Igualmente, excelência, conhecendo dos embargos e negando provimento. Ok. Foi o procurador que se equivocou. Pacificado do Pacificado. por aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Ainda em julgamentos adiados, pauta do auditor Mário Filho. Temos um processo, retorna após vista do conselheiro Érico. Verifico que o conselheiro não juntou manifestação no sistema. Indago e deseja se manifestar em sessão. A culpa é minha. Já tinha sido me passado o voto e eu acho que levei de volta para a sala. Mas, enfim, o assunto é o seguinte. Neste processo, o voto do relator, do eminente relator, aceitando a arguição da inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade do parágrafo 17, que prevê o regime de aposentadoria especial aos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, para efeito de análise incidental de processo sob a competência de julgamento desta Corte, modulando-se
Entretanto, aqui é que nós vamos divergir. Modulando-se os efeitos de maneira a se aplicar pontualmente aos novos servidores, que após o julgamento dos presentes autos ingressarem no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, mantendo-se inalterada a situação daqueles que ingressaram antes da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo. Até reconheço o intuito do eminente relator, mas entendo que o Tribunal de Contas não tem essa competência de modular desta maneira esses efeitos. E o meu voto vista é divergindo dessa proposta. É uma proposta, não é? Declara incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 113, parágrafo 17 da Constituição do Estado do Amazonas, incluída agora em 2014, por uma emenda. Comunique ao Procurador-Geral da República e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas sobre o objeto desta arguição ante as violações à Constituição Federal e cientifique acerca dos fundamentos da inconstitucionalidade desse artigo, desse dispositivo. E, no meu modo de ver, em todos os processos em que conste essa situação, o tribunal deve julgar a aposentadoria, mas isso a cada processo é ilegal. Mas a divergência o ponto de divergência ambos reconhecemos que é inconstitucional. Apenas que, o meu ponto de vista, que isso deve ser comunicado ao Procurador-Geral da República para que ele ingresse ou peça a declaração de inconstitucionalidade tal qual determina a Constituição e que esse controle faça pelo órgão competente, que é o Supremo Tribunal Federal. Incidentalmente, o tribunal pode rejeitar as aposentadorias por ser uma disposição inconstitucional. Esse é o meu voto. Como vota, conselheiro? Senhora presidente, eu Pois não. gostaria apenas de confirmar a minha proposta de Pois não. voto e dizer que propus essa, entre aspas, modulação de efeitos de forma apenas a preservar situações de fato já constituídas. A partir deste julgamento, não será mais tolerada, aliás, esse tipo de situação. Apenas isso que eu queria me manifestar. Conselheiro Júlio Pinheiro, ou Júlio Cabral. Com destaque, excelência. Conselheiro Josué Filho. Eu já entendi que o conselheiro Hélio, somando-se ao mérito do seu voto, ele é pela declaração de constitucionalidade. Ele apenas entende que não cabe a nós não temos poder de declarar inconstitucional. Mas eu quero dizer que o doutor Hélio foi buscar uma solução para todos. Ou seja, o tribunal fica sabendo da inconstitucionalidade e modula, por ocasião, corpos internos. Eu creio, entendeu? Eu não tenho nenhuma dificuldade de acompanhar Vossa Excelência, conselheiro Mário. Apenas pondero para que Vossa Excelência harmonize esse voto. Caso contrário, eu vou ficar com Vossa, porque eu não sou favorável que o tribunal tenha esse poder de declarar inconstitucional. Excelência, como eu falei, foi a solução que eu encontrei para preservar E eu estou situações de fato já tornar a constituídas. solução ainda maior. Eu peço venha a Vossa Excelência. Não, eu vou me somar a Vossa Excelência. É o conselheiro A gente Hélio, erra por mais, mas não erra por menos. para manter o meu posicionamento. Conselheiro Ari. Eu acompanho também o voto do eminente conselheiro convocado, né? Na proposta. Uma proposta Proposta de voto. o auditor Mário Filho, até por entender que a corporação dos bombeiros, e há precedente já nessa corte, não pode ser abalada até pelo mínimo contingente que ela tem. Entendi a preocupação do conselheiro Josué e concordando totalmente com o conselheiro Josué, eu acompanho o voto do auditor Mário Filho, a proposta de voto. Conselheiro Mário. Eu acompanho a proposta de voto, excelência. Então, por maioria, aprovada a proposta de voto. Excelência, eu só queria saber o seguinte. Na proposta de voto, há a proposta de se encaminhar o assunto à Procuradoria-Geral da República?
Porque se não houver, eu gostaria de saber se o tribunal decidiu encaminhar um assunto à Procuradoria-Geral da República. Foi? Ah, bem. Então, está bem. Ainda julgamentos adiados, temos a pauta do auditor Luiz Henrique, temos um processo, retorno após vista do Ministério Público de Contas. Registro que me encontro impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Receba a presidência de Vossa Excelência. Trata-se do embargo e houve um pedido de vista do Procurador-Geral, Dr. João Barroso, que não se manifestou. Pergunto se quer. Sim, Excelência. Embargo de declaração posto agora, sim, né, pelo agora prefeito ainda de Parintins, o senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, e após análise realmente não encontrei qualquer contradição, omissão ou obscuridade que pudesse dar aso ao provimento dos embargos, razão pela qual eu sou pela negativa de provimento. Então, pacificado, dou para aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 10 processos. No segundo processo de número 11.673/2016, temos pedido de vista por parte do conselheiro Júlio Pinheiro. Dessa forma, vista concedida por esta presidência. No terceiro processo de número 670/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Pelo conhecimento dos embargos, interposto pelo senhor Abraão Magalhães Lasmar, prefeito do município de Santo Antônio de Sá, no entanto, no mérito, pela negativa de provimento, Excelência. Então, pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 3 processos. No terceiro processo de número 1704/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Obrigado, presidente. Embargo de declaração posto pelo senhor Adenilson Lima Reis. E, inicialmente, o Ministério Público é pelo conhecimento, no entanto, quanto ao mérito, nega provimento. E, de acordo com o relator, eminente relator conselheiro Érico Desterro, também é de bom tom que seja retomada a contagem dos prazos recursáveis para a decisão 69/2019 e notificar o embargante e os advogados para que tomem ciência do decisório, relatório, voto e respectivo acordo. Pacificado, dou por aprovado de acordo com o relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 4 processos. No primeiro processo de número 10.043/2012, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador do Ministério Público para a manifestação. Embargo de declaração aposto pelo senhor Adenilson Lima Reis, prefeito do município de Nova Olinda do Norte. O Ministério Público é pela negativa de provimento, Excelência. Pacificado, aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 8 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 12 processos. No sétimo processo, de número 10.864/2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. Senhora presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo. Tá bom. Eu me somo ao relator, por economia processual, apenas peço a abstração da multa por não haver dano ao erário. Está pacificado, Excelência. Eu concordo com o destaque do novo conselheiro. Ok. Então, pacificado por aprovado. Nos demais processos, não havendo destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos um processo de número 2.612/2018, o qual possui pedido de vista por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, vista concedida. Pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos. No segundo processo, de número 1465/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador para a manifestação.
Excelência, eu peço venha do eminente relator para pedir vista do processo. Vista concedida. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 5 processos. No segundo processo de número 2151, 2018, a pedido de vista do conselheiro Mário de Mello. No quarto processo de número 3007, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Trata-se de embargo de declaração oposto por Gedeão Timóteo Amorim. Após análise dos autos, não vislumbrei contradição, omissão ou obscuridade no acordo hostilizado. Tampouco foram apresentados documentos ou justificativas plausíveis que tivessem o condão de modificar ou conferir os efeitos infringentes almejados pelo embargante, motivo pelo qual o Ministério Público nega provimento, Excelência. Pacificado, dou por aprovado. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 3 processos. No segundo processo, temos pedido de vista por parte do conselheiro Josué Filho, vista concedida por esta presidência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Temos um total de 8 processos, sendo 6 de minha relatoria, e 1 da relatoria do conselheiro Mário de Mello e 1 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos o processo 914/2018, o qual possui embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passa inicialmente a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Excelência, sobre um processo administrativo disciplinar, PAD do servidor Diego Quadros de Oliveira, matrícula 1331-5A. Eu sou pelo não conhecimento dos embargos em razão de ausência de previsão legislativa. Vejo que a Lei 1762 não prevê que haja embargo de declaração em PAD. E isso, evidentemente, se uma vez provido por este plenário, vai proporcionar a interposição de um recurso de reconsideração com efeito suspensivo, o que, para mim, não é admissível, Excelência. Portanto, eu sou pelo não conhecimento dos embargos, por ausência de previsão na lei. Estou de acordo, Excelência, com o Ministério Público. Então, de acordo com o Ministério Público, não conhecer do recurso, negar provimento. Nos meus processos, na pauta temos um total de 8 processos, sendo 6 de minha relatoria e 1 da relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Verifico que não foram registrados destaques, contudo faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Registro a aposentadoria da servidora Joyce Pereira Mecenas. Esta presidência agradece a mencionada servidora e deseja muita saúde na sequência de suas atividades. Faculto a palavra. De acordo, Excelência. Endosso. Pleno acordo, Excelência, também. Muito sucesso na nova etapa de vida. Senhora Presidente, também, com muito prazer, registro a aposentadoria da servidora, sempre dedicado ao doutor Mirtio. Da mesma forma, felicidades a Joyce. Presidente. Igualmente, Excelência. Então, encerrada a sessão, agradecendo a Deus por mais uma sessão